Capítulo 35. O inverno na Queens. A saudade de casa que Anne sentiu no início foi diminuindo gradativamente, sobretudo graças às suas visitas a Green Gables nos fins de semana. Enquanto o clima permaneceu favorável, os estudantes de Avonlea iam até Carmody pela nova ferrovia, todas as sextas-feiras, e no fim da tarde. Geralmente, Diana e vários outros jovens do povoado estavam lá esperando por eles, e então todos andavam juntos até Avonlea, formando um grupo animado e alegre. Para Anne, essas caminhadas pelas colinas em meio ao ar frio e o céu dourado de outono, com as luzes das casas de Avonlea cintilando à distância, representavam as melhores e mais queridas horas de toda a semana. Quase sempre, Gilbert Blythe caminhava com Ruby Gillis e carregava a maleta dela. Ruby havia se tornado uma moça muito bonita e agora se considerava quase adulta. Usava saias tão compridas quanto a mãe permitia, e prendia o cabelo no alto da cabeça quando estava na cidade, embora tivesse de soltá-los ao voltar para casa. Tinha os olhos grandes, azuis e brilhantes, a pele clara e aspecto robusto e atraente. Ria muito, era alegre e bem-humorada e apreciava intensamente as coisas boas da vida. Sinceramente, não acho que ela seja o tipo de garota que atrai Gilbert, Jenny sussurrou para Anne. Anne também não achava, mas não diria isso nem pela bolsa de estudos Avery. E não podia também deixar de pensar que seria muito bom ter um amigo como Gilbert para conversar e trocar ideias sobre livros, estudos e sonhos. Gilbert tinha sonhos, ela sabia, e Ruby Gillis não parecia o tipo de pessoa com o que eles poderiam ser proveitosamente discutidos. Anne não alimentava ideias sentimentais a respeito de Gilbert. Os meninos eram para ela, quando pensava neles, apenas possíveis bons companheiros. Se ela e Gilbert fossem amigos, não se importaria com quantos outros amigos ou amigas ele tivesse, nem com quem ele caminhasse para casa. Ela tinha um dom especial para amizades. Possuía muitas amigas, mas tinha uma vaga consciência de que os amigos do sexo masculino também poderiam ser uma boa coisa para contemplar as concepções de companheirismo e fornecer pontos de vistas mais amplos de julgamentos e comparação. Na verdade, Anne não era capaz de definir claramente seus sentimentos a esse respeito. Contudo, ela achava que, se alguma vez Gilbert tivesse caminhado com ela desde a estação ferroviária até Green Gables, passando pelos campos frios e atalhos repletos de samambaias, eles poderiam ter tido muitas conversas interessantes e divertidas sobre o novo mundo que se abria diante dos dois, e sobre suas esperanças e sonhos. Gilbert era um jovem inteligente com ideias próprias sobre as coisas e uma grande determinação para tirar o máximo da vida e também colocar nela o melhor de si mesmo. Ruby Gillis contou a Jenny Andrews que não entendia nem a metade das coisas que Gilbert Blythe dizia e que ele falava exatamente como Anne Shirley quando tinha pensamentos que se seguiam um ao outro, por um bom tempo. Ruby não achava graça nenhuma em se dar ao trabalho de conversar sobre livros e coisas afins, quando isso não era uma obrigação. E para ela, Frank Stockler era muito mais dinâmico e ousado, mas não tinha nem a metade da beleza de Gilbert. Por isso, ela realmente não conseguia se decidir qual dos dois preferia. Na academia, Anne criou aos poucos um pequeno círculo de amigas, formado por estudantes cheias de imaginação, ideias e sonhos, assim como ela. A garota corada e cheia de vida, Stella Maynard, e a que sabia sobre sonhos, Priscilla Grant, logo se tornaram suas amigas íntimas. Anne havia descoberto que esta última, a pálida e muito bonita, adorava brincadeiras, travessuras e diversão, enquanto a outra, a de olhos castanhos, tinha o coração cheio de sonhos ávidos e fantasias tão coloridas e criativas quanto as suas próprias. Depois das férias natalinas, os estudantes de Avonlea passaram a abrir mão de ir para casa todas as sextas e deram início a um ritmo de trabalho duro. A essa altura, todos os alunos da Queens já haviam encontrado seus lugares na escola e cada uma das várias classes havia assumido sua individualidade definida e distinta. Certos fatos se tornaram geralmente aceitos. Admitia-se, por exemplo, que o número de concorrentes à medalha tinha sido reduzido a apenas 3: Gilbert Blythe, Anne Shirley e Lewis Wilson. Quanto à bolsa de estudos Avery, havia menos certezas, pois qualquer um, de um grupo de 6, era um possível vencedor. A medalha de bronze para a matemática já era considerada ganha por um jovem baixo, gordo e com espinhas na testa, que era do norte da ilha e usava um casaco remendado.
Ruby Gillis foi eleita a moça mais bonita do ano na academia. Nas turmas do nível 2, Stella Maynard ficou com o primeiro lugar em beleza, embora uma pequena minoria tinha votado a favor de Anne Shirley. Edsel Marr foi apontada por todos os juízes competentes como a garota que usava os penteados mais elegantes, e Jenny Andrews, a simples, esforçada e cuidadosa Jenny, ficou com as honras do curso de Ciências Domésticas. Até mesmo Josie Pye alcançou certa notabilidade como a aluna de língua mais afiada. Portanto, pode-se dizer que, com tranquilidade, todos os antigos alunos da Sra. Stace se destacaram entre os tantos jovens que frequentavam os cursos acadêmicos da Queen's. Anne trabalhava árdua e persistentemente. Sua rivalidade com Gilbert Blythe permanecia tão intensa quanto havia sido na escola de Avonlea, embora não fosse percebida por toda a classe. Entretanto, de algum modo não havia mais ressentimento. Ele não desejava mais vencer para derrotar Gilbert, mas sim pelo orgulho de uma vitória merecida sobre um adversário à altura. Sem dúvida, seria prazeroso vencer a competição, mas ela não pensava mais que sua vida seria insuportável caso fosse derrotada por ele. Apesar dos estudos, os jovens encontravam oportunidades para se divertir também. Anne passava grande parte de suas horas vagas em Beechwood. Geralmente almoçava lá aos domingos e ia à igreja com a senhorita Barry. Esta, como ela mesma admitia, estava envelhecendo. No entanto, seus olhos negros não perdiam o brilho nem o vigor de sua língua diminuía o mínimo que fosse. Embora ela nunca a afiasse em Anne, que continuava a ser a amiga favorita da crítica tia de Diana. Essa menina fica cada vez melhor, dizia ela. Sempre acaba me cansando das outras garotas. São todas eterna e irritantemente parecidas. Já a Anne tem tantas tonalidades como um arco-íris, e cada uma delas é a mais bonita de todas, até a seguinte se revelar. Não sei se ela ainda é tão interessante como quando era criança, mas ela me cativa, e eu gosto de gente que sabe me conquistar. Então, quase sem ninguém perceber, a primavera chegou novamente. Em Avonlea, as flores de maio começavam a desabrochar rosadas sobre a terra árida onde ainda havia resquícios de neve, e o verde ia tomando conta dos bosques e dos vales. Contudo, em Charlottetown, os angustiados alunos da Queen's Academy só pensavam nos exames, assuntos de todas as conversas. É difícil acreditar que o período letivo esteja próximo do final, disse Anne. Ora, no outono parecia haver tanto tempo ainda pela frente, um inverno inteiro de estudos e aulas, e aqui estamos nós, com os exames já na próxima semana. Meninas, às vezes sinto que essas provas significam tudo, mas quando vejo os botões crescendo naquelas castanheiras e a neblina flutuando no ar, no final da rua, elas perdem pelo menos metade da sua importância. Jenny, Ruby e Josie, que escutaram o que Anne falou, não viam as coisas daquela maneira. Para elas, os exames que se aproximavam eram real e constantemente muito importantes. Extremamente mais importantes do que qualquer botão de flor de castanheira ou névoa de maio. Anne, que tinha certeza de que no mínimo seria aprovada, podia ter seus momentos de contemplação. Mas para as outras que acreditavam que seu futuro dependia daquelas provas, era impossível filosofar a respeito delas. Eu perdi 3 quilos nas 2 últimas semanas, Jenny suspirou. É inútil me dizer para não me preocupar, Anne. Eu estou tão preocupada. Preocupar ajuda de alguma forma. É como se estivesse fazendo algo em nosso benefício. Vai ser horrível se eu for reprovada, depois de ter frequentado a Queen's durante todo o inverno e ter gastado tanto dinheiro. Eu não me importo, afirmou Josie Pye. Se neste ano eu não passar, eu volto no próximo. Meu pai pode pagar. Anne e Frank Strockler me disse que o professor Tremaine falou que é certo que Gilbert Blythe vai ganhar a medalha de ouro e que é bastante provável que Emily Clay fique com a bolsa de estudos Avery. Talvez isso me entristeça amanhã, Josie, Anne riu. Mas agora, eu sinto sinceramente que enquanto eu souber que as violetas estão se abrindo todas muito roxas no vale embaixo de Green Gables e que pequenas samambaias estão brotando ao longo da vereda dos apaixonados, não faz muita diferença ganhar ou não a bolsa Avery. Eu dei o melhor de mim, e agora estou começando a entender o que querem dizer quando falam que a alegria está na luta. Depois de lutar e vencer, a melhor coisa que vem é lutar e perder. Meninas, não vamos mais falar dos exames. Vejam aquele arco verde claro no céu, ali acima das casas, e imagine como deve ser esplêndido o crepúsculo nos bosques de Avonlea. O que você vai usar no dia da formatura, Jenny? Indagou Ruby, sempre prática.
Jenny e Josie responderam imediatamente, e a conversa foi desviada para as questões de moda. Entretanto, Anne, com os cotovelos no parapeito da janela e a bochecha apoiada nas mãos entrelaçadas e os olhos cheios de visões, permaneceu contemplando distraidamente os telhados da cidade, emoldurados por um glorioso pôr do sol, e teceu sonhos com fios dourados do otimismo para a juventude. Todo o futuro lhe pertencia, com suas possibilidades ocultas nos anos que estavam por vir. Cada ano era uma rosa de promessas a ser criada, compondo uma fascinante grinalda imortal.